Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Tudo aqui compiladinho em um programa só para você que não tem tempo a perder. Então você confere todas as notícias que rolou no mercado financeiro, na nossa economia e muitas vezes no cenário político também, porque eles acabam interferindo sem precisar ler sitezinho de notícias. Só coisa séria. E hoje nós temos o que aqui? Baguncinha. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixou aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que você vai fazer? Segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Senão não precisa, que a gente não aceita like por caridade. É se o vídeo te agregar, inscrição, essas coisas todas. Então a gente começa aqui a semana com um resumão. A gente teve aí uma semana ainda calma no mercado financeiro, com destaque para os dados da inflação no Brasil e nos Estados Unidos e a aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin pela CVM americana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje nós vamos mostrar notícias importantes da Eletrobras, Vibra Energia, MRV, Petrobras, Engie, Light, 3R Petroleum, Camil, BRB e a Eris, além dos bancos americanos, Bank of America, Citi, Wells Fargo e JP Morgan. Mas antes de falar das empresas, a gente vai dar uma olhada no que aconteceu na semana fora da bolsa. E aí o que rolou? Aqui no Brasil a gente teve a divulgação da inflação de dezembro. O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, subiu 0,56% no ano, um pouco acima do 0,48% esperado pelos analistas. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação acabou fechando aí em 4,62%. Foi o sexto mês seguido de alta, mas foram altas consideradas pequenas. E no fim, a inflação acabou ficando abaixo do teto da meta. A meta era de 3,25%, com uma margem de 1,5%, podendo chegar aos 4,75%. Será que agora vem, enfim, um cortezinho aí de 0,75% da Selic aí? Pois é, Campos Neto tem tudo agora para baixar de verdade. É, agora o Campos Neto baixa, dá aquela descidinha, vai baixando na boquinha da garrafa, na boca da garrafa. Então é isso. Então na próxima reunião do Copom aí do dia 31 de janeiro, a gente fica sabendo qual foi a decisão do Roberto Campos Neto. No cenário político, a gente teve um fato inusitado, um verdadeiro cataclisma. Em pleno recesso parlamentar, o excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o excelente, se está escrito excelentíssimo, pelo menos excelente ele deve ser, né? Ele é maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Convocou os líderes partidários para discutir a reoneração da folha de pagamento. E eles apareceram, o que é mais incrível. Eu falei assim, galera, vai rolar quem vai. Aí, mas eu tenho certeza que depois falou, o after é lá em casa, porque senão não ia rolar isso aqui não ia dar certo. Em pleno recesso parlamentar. É brincadeira. Está até errado isso aqui, porque é a única época que a gente tem descanso de lei idiota, é durante o recesso. Aí os caras agora estão se reunindo durante o recesso, é brincadeira. Depois da reunião, o senador enfatizou que a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia é uma decisão já tomada pelo Congresso, mas que vai ouvir o governo caso o executivo queira mudar a regra. Amanhã, o Rodrigo Pacheco vai fazer uma reunião com o ministro da Fazenda, o Fernando Andrade, nosso amigo aí, para tratar disso. Isso aí é o governo buscando as receitas ali para cumprir a meta fiscal de 2024, né? E para fechar o resumão aqui do Brasil, nessa semana, o ministro aposentado do STF, famoso Ricardo Lewandowski, que ensinou o Brasil inteiro a falar o nome dele, foi muito bom, aceitou o convite do presidente Lula e vai ser ministro da Justiça e Segurança Pública, substituindo aí Flávio Dino, que agora vai para o STF. Você vê que foi uma troca ali, meio que... É um troca-troca danado e acaba quase tudo do mesmo jeito, né? Ele tinha sido nomeado por STF em 2006, por indicação do próprio Lula, e era considerado o ministro mais leal pelos petistas. Eles que disseram isso ou o mundo que dizia isso? Não, eles acreditavam nisso. Mas eles falaram? O Lula chegou e falou, eu acho que o Lewandowski é leal. Não podia falar, né? Então eu tô achando isso aqui é invenção. Porque se é pelo PT que ele é considerado, quem falou? Isso aqui é ilações. E no cenário internacional, a gente também teve a divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. O CPI, né, equivalente ao nosso IPCA, subiu 0,3% em dezembro e fechou o ano com a alta de 3,4%. O número veio um pouco acima aí do que era esperado. Já a inflação ao produtor ficou abaixo do esperado, caiu 0,1% em dezembro e somou 1% nos últimos 12 meses. Esses números são muito importantes porque ajudam o Federal Reserve aí a decidir sobre o corte de juros para segurar aí a inflação. A
A próxima reunião de juros do Fed vai ser no dia 31 de janeiro. Na semana passada, os dados do payroll mostraram que o mercado de trabalho americano continua muito aquecido. Isso fez as apostas de uma queda nos juros já nessa próxima reunião caírem para 57%, né? Lembrando que o mercado tinha projetado aí 3 cortes de meio ponto nos juros dos Estados Unidos nesse ano. Hoje eles estão na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano. Eu acho que não tem margem para 3 cortes não, mas o mercado acredita. Quem é o mercado? É um conjunto de entidades que não existem. Então, galera, o mercado disse, não sabe quem, mas é o mercado. É a famosa mão invisível, né? Diria Olavo de Carvalho que a mão deixa de ser invisível no momento que ela entra no meio do seu... Mas aqui a gente não usa esse tipo de linguajar, então a gente não vai falar isso. E ele falava com rola, não falava com mão também, que também... É isso aí. E em mais um desdobramento da guerra na faixa de Gaza, os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram ataques aéreos contra rebeldes apoiados pelo Irã no Iêmen, em resposta aos bombardeios do grupo extremista no Mar Vermelho. Desde o fim do ano, o grupo passou a abater navios para demonstrar apoio ao Hamas, que tem sido alvo de Israel na faixa de Gaza. O ataque americano fez o barril de petróleo Brent subir forte na sexta-feira, depois de uma semana de muita volatilidade. E o preço do barril acabou ficando praticamente no 0 a 0, né, na casa dos $78. Os conflitos no Oriente Médio acabam afetando diretamente a cotação da Petrobras, porque se mexe no preço do petróleo, obviamente você tem a Petrobras ganhando mais ou menos dinheiro. E hoje existe aí a guerra interna na OPEP+, sobre a decisão de aumentar ou diminuir a produção de petróleo para segurar os preços. É o único cartel que pode falar as posições dele publicamente, né? Interessante o mundo. Com toda essa volatilidade, a Petrobras fechou a semana a R$ 38,17, com 0,63% de alta na semana. Já o minério de ferro, que tinha chegado a $145 na semana passada, caiu para $138 por causa da queda na demanda da China, o que é sazonal por conta do inverno chinês. A Vale, empresa brasileira mais afetada pela cotação do minério de ferro, fechou a semana valendo aí R$ 71,69, com 2,96% de alta. E a gente fecha o resumão aí com notícia boa para os japoneses, mas é coisa pequena. Nessa semana, o Nikkei 225, principal índice da bolsa no Japão, bateu a máxima dos últimos 33 anos. O índice atingiu aí o pico de 35 mil pontos, o que não acontecia desde fevereiro de 1990. Lá em 2020, o índice voltou a subir acima também da década de 80, 90 ali, e agora a gente começa a atingir as máximas. O Nikkei ficou muito tempo lateralizado, isso aqui é muito bom para você ver, né, o que pode acontecer com o índice, e o tanto que a gente fala que o longo prazo é difícil é por conta disso. Imagina quanto tempo o índice ficou andando de lado aqui. 6,70% de alta, então, no Nikkei na semana aí. Parabéns pro Nikkei 225 e parabéns para mim, que invisto no Nikkei 225 e já falei várias vezes aqui dele publicamente antes da alta. Olha que maravilha. Já tem o quê? 4 anos que a gente fala do Nikkei. O senhor é um profeta. É um profeta. Só perco pro quê? Pra realidade, que ela sempre tá aí. Então, os índices aqui, agora a gente vem pros índices. O Ibovespa abriu a semana com 132.022 pontos e fechou com 130.987 pontos. Finalmente um pouquinho de queda, né? 0,78% de queda aí. Salva de palmas aqui pros profissionais. 130.987,67 pontos. E o dólar americano terminou a semana valendo aí R$ 4,85, com 0,48% de queda na semana. E agora a gente vem aqui numa quebrazinha para empresas da Bolsa para a gente falar o que aconteceu nas empresas mesmo. A Eletrobras, Elet 6, uma empresa muito interessante aí e que foi privatizada recentemente, conseguiu na quinta-feira aprovar a incorporação de Furnas à estrutura da empresa para ela não ser uma empresa à parte. A medida tinha sido barrada por uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas essa decisão acabou derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Agora, Furnas deixa de ser uma empresa à parte controlada pela Eletrobras e passa a funcionar dentro da mesma empresa. Isso reduz custos, etc. É um ganho de eficiência na empresa. Isso faz parte aí do plano da Eletrobras de enxugar a estrutura administrativa e os custos, incorporando algumas subsidiárias que rodavam sozinhas. A decisão tinha sido barrada pelo TJ, porque o STF ainda não decidiu, em outro processo, sobre a limitação do poder de voto da União na Eletrobras depois da privatização. Furnas tem negócios de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica em 15 estados e no Distrito Federal e é responsável por 40% de toda a energia consumida no Brasil. 6,42% de alta, a R$ 48,23 a Eletrobras, as ações aí. MRV Engenharia, MRVE 3, as ações da construtora aí derreteram mais do que o reboco que eles passam no muro de casa popular depois da
divulgação de números aparentemente bons. A MRV teve recorde de vendas no último trimestre e no ano de 2023. De acordo com a prévia operacional, as vendas líquidas foram de 8,5 bilhões de reais, com alta de 45% na comparação com 2022. Depois do resultado, várias casas de análise entenderam que a MRV conseguiu superar o ponto mais crítico do processo de turnaround da empresa. Mas os analistas acreditam que a empresa pode precisar fazer uma revisão para baixo dos lucros projetados para esse ano. Dois fatores que podem pesar sobre o lucro são os custos mais altos e as despesas financeiras por causa do alto endividamento que a MRV está. A empresa encerrou o terceiro trimestre de 2023 com uma dívida líquida de mais de 5 bilhões de reais e uma alavancagem dívida por EBITDA de mais de 10 vezes. MRV Engenharia, então, com 20,61% de queda a R$ 7,82. Você sabia que a mesma família fundou a MRV e o Banco Inter? É mesmo? Foram os Menin. Os fundaram, e o Banco Intermédio, inclusive, ele foi fundado inicialmente para financiar os projetos da MRV, para vender casa e etc. Outra curiosidade muito interessante aqui é que eu acredito que a MRV vai ganhar bastante dinheiro nesse próximo ciclo agora, porque com essa taxa de juros reduzindo, etc., a venda de casa popular, limpando o nome da garotada, a gente começa a ter mais venda de imóvel aí. São bem focados no Minha Casa Minha Vida. Muito bem focados. E isso aqui está expandindo, né? Outra coisa importante sobre isso aqui é se você é corretor de imóveis da cidade de Goiânia, eu estarei no maior evento de corretores de imóveis da cidade de Goiânia. E no mesmo evento também a gente tem o Ricardo Martins, que fala com uma voz aveludada. Você confere agora esse imóvel. Imagine você acordando nesse imóvel. My aquele... dear, my darling. My dear, você aí, imagina você acordando nesse cara. Então aqui, ó, tem até minha foto aqui, olha só, tá aqui o site, Academia de Vendas MB, né, da MyBroker aí, faltam 5 dias pro evento, vou colocar aqui, ó, se você quiser, se você é da região de Goiânia, 5 dias pro evento aí, você pode conferir nesse site aqui, as datas e tudo. Eu acredito que eu vou palestrar pela manhã, no primeiro dia do evento, eu não lembro a data que é, 18 de janeiro, eu vou palestrar lá. Então, vai ser muito legal, se vocês quiserem ir lá, pode ir lá, né, então se você é um corretor aí, ou mesmo se você tem interesse em vendas, eu vou estar falando um pouco sobre isso lá, não sobre vendas, sobre dinheiro. Eu achei que você tava mudando de ramo. Vou virar corretor de imóveis. Tem que tirar o Cresci, tá? Já tem. Já tem? Tem. Eu comprei aqui no cara aqui do lado, ele vende. Não sei se quente, né? Mas vende. E você aqui que chegou agora nesse canal, esse é um momento muito sério, muito complexo aqui da nossa operação, que é a chamada rapidinha. Tem até que chamar ajuda para pedir uma explicação. O que é uma rapidinha, Cazé? Bom, uma rapidinha é um intercurso breve que visa atingir rapidamente o arquivo. Que isso? Não é nada disso, não. Não é isso? Não é. Não é, não? Esse Google não sabe de nada. Não, pelo amor de Deus. A rapidinha é uma notícia que não é nem relevante o suficiente para ganhar um destaque aqui no canal, nem irrelevante para ficar fora do programa. Tem nada com intercurso. O que é intercurso? Olha, olha, de verdade, se eu tiver, pode ser a mulher mais linda do mundo. Eu tô beijando ela ali, tá num clima legal, sei lá o que, chegou o momento, vela acesa, pétalas de rosa e tudo. Se ela fala, vamos fazer um intercurso, eu acho que não vai dar. Eu tenho pra mim que eu não consigo. O intercurso pra mim é muito difícil. Vamos entrar no intercurso? Não sei. Você vê que o Banco Inter talvez seja outra coisa, né? Vocês estão aí pensando que é um banco. Se colocar o curso no nome. A Petrobras, PETR4, recebeu, com atraso, o pagamento da última parcela da venda do Polo Carmópolis, que produz óleo e gás em Sergipe. A fatura tinha vencido no dia 20 de dezembro, mas só nessa semana a empresa Carmo Energy pagou a dívida no valor total de 298 milhões de dólares, quase 1,5 bilhão. Também fazer transferência de 1,5 bilhão no dia 20 de dezembro é complicado. Você já tentou fazer esse tipo de transferência? Esse dia eu tive que fazer uma transferência de 1,5 milhão, o Bradesco quase pediu o CPF da minha mãe, né? 1 bilhão eu precisei fazer só uma vez. Lembra muito do meu começo. A gente já mostrou as altas nas ações de Petrobras, eu não vou repetir. A Vibra Energia, VBBR3, fechou um acordo com a empresa Impasa Agroindustrial para tentar entrar no mercado de metanol verde. Nos próximos 180 dias, as duas empresas vão fazer estudos para analisar a viabilidade de produção e venda do combustível, que é mais limpo e muito usado nos segmentos marítimo e industrial. Então, 1,81% a R$ 23,08. Se você quiser aprender a fazer uma carteira de investimentos realmente sólida, né, para os próximos anos, o que eu vou te aconselhar, não um conselho meu, é que você acesse agora alvp.com.br, clica aqui no botão, faça a sua análise de perfil, vem aqui e me responde como é que tá a sua vida financeira nesse janeiro de 2024 aqui, vem ali, coloca pra mim como é que tá. Depois que você preencher esse questionário, a gente vai te chamar no WhatsApp para aprofundar um pouco essa conversa, para você poder aprender na maior escola de investimentos do Brasil. Então você vai receber um treinamento. Raul, eu já invisto muito mais dinheiro, já sou rico ali, tô investindo uma grana legal. Avisa no WhatsApp, pô, sou rico, porque a gente, além do treinamento, também vai te encaminhar para um consultor ali para dar uma olhada no
seu patrimônio, ver se tem algum imposto que você pode economizar, uma holding patrimonial lá fora, alguma coisa que você poderia fazer para melhorar a qualidade e a rentabilidade dos seus ativos. Então a gente é especialista nisso, tá? Então se você chegou até aqui e quiser ir lá, vai ser um prazer te ensinar. Tem turma começando por agora, então vai ser muito bacana aí para você começar já o seu 2024 bem, né? A companhia elétrica aí, a ENGIE, EG3, que está na nossa carteira aqui, por coincidência, vai vender 15% das ações da TAG, empresa que tem a maior malha de transporte de gás natural do Brasil, com 4.500 quilômetros de extensão. Com a venda, no valor de 3 bilhões, a ENGIE quer reduzir a participação em outros negócios e focar na geração e transmissão de energia. 2,31% então, a R$ 43,11 a ENGIE. Em recuperação judicial, a Light, Liquid 3, elegeu 3 novos nomes para a diretoria da empresa e de 2 subsidiárias. Com a saída de Eduardo Gotilha, o CEO Alexandre Ferreira assume o cargo de diretor de relações com investidores. Outros 2 nomes vão assumir os cargos de direção na Light Energia e na Light Serviços de Eletricidade. 2,88% de queda a R$ 6,40. A Light não tem solução enquanto o Rio de Janeiro for daquele jeito. A gente subi com o Vandinho lá no Morro do Vidigal. A gente viu tanto puxadinho nos postes de energia ali que eu fiquei preocupado de saber como é que a Light consegue fornecer energia sem garantir pipoco naquela região ali, né? Precisa realmente de uma reestruturação. Gato não, um felino. Precisa realmente de uma reestruturação desses felinos ali no Rio de Janeiro. O gato se refere à ligação elétrica ou aos 2 que subiram o morro? Os 2 subiram. Os 2 subiram o morro, né? Claramente, Entendi. Vocês subiram na garupa do motoqueiro ali, agarradinho? Eu subi sem capacete, lá não tem legislação não. É Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro. Inclusive passei por uma banca com todo tipo de substância tóxica. Estranho. Fiquei um pouco assustado? Fiquei. Tinha um rapaz com armas? Tinha. Mas foi incrível. A vista é boa. Mas não sei se vale o risco de morrer. Brincadeira, trataram super bem a gente, pessoal aí do Rio de Janeiro. Muito obrigado, não sei o quê. Olha como é que arruma uma confusão de graça. Eu já agradeci vocês aí pela hospitalidade, fui muito bem atendido, me deram cerveja gelada, né? A porçãozinha lá de sei lá o que tava boa, tá? Tudo certo aí. Transporte seguro. Fechadão com o pessoal do Rio de Janeiro aí, viu? Fechadão aí com o pessoal do Rio de Janeiro. Não mexe comigo não, tô de boa aqui, tem nada a ver com isso, eu só sou meio engraçadinho, tem nada a ver com essa história. É excesso de piadinha, com coisa que não deve. A empresa de alimentos, a Camil, CAML3, lucrou 143 milhões no trimestre encerrado em novembro, com queda de quase 3% na comparação ano a ano. Apesar disso, a receita subiu 15% e passou dos 3 bilhões de reais, com destaque para a alta nos preços do arroz e do açúcar no mercado internacional. 11,25% de alta nas ações de Camil, a R$ 8,70. Arroz com feijão com arroz cristal, para fazer uma propaganda contrária. A Camil aqui, aquela rebatida. Porque ficou muito propaganda pra Camil. Eu prefiro arroz cristal, que é aqui, pureza em formas de grãos, do que Camil. Mas se a Camil me pagar, eu falo o contrário. Eu só uso cristal. Mentira, eu uso o arroz que tiver. Mas aqui no Goiás, arroz é cristal mesmo, né? A Camil tem mercadinho aqui, tem um mercado legal. Depois que ela contratou aquele menino do Zoom lá, como é que é, o Gustavo Borges pra fazer a propaganda, ela deu uma crescida. Amigo meu, Gustavo Borges, conhecido ali, ó. Gente fina. Quando eu converso com ele, eu me sinto um anão. Eu tenho 1,86 m, eu olho pro Gustavo Borges e fico, porra, cara gigante. A memória afetiva dos comercial do arroz cristal me faz comprar só arroz cristal. Quem nasceu no estado de Goiás conhece arroz cristal. Quem é fora daqui, o pessoal compra arroz Tio João, sabia? O pessoal compra muito. Em São Paulo, a galera compra muito Tio João. Brasília também. Tio Joãozinho. Então, controlado pelo governo do Distrito Federal, o Banco de Brasília, o BRB, BSLI 3, vai fazer um aumento de capital que pode chegar a 2 bilhões para construir aí mais salas VIP maravilhosas, está construindo aí pelo Brasil inteiro. Parabéns aí pro Banco BRB. O banco ainda não decidiu qual vai ser a modalidade do follow-on, mas quer captar dinheiro até o final do primeiro semestre. Então, R$13 aí, Banco BRB, né? Fechamento. E a coisa mais interessante do Banco BRB foi eles terem patrocinado o Flamengo, Banco de Brasília, patrocinando a camisa do Flamengo. Faz sentido nenhum, mas estão pondo sala VIP tudo quanto é lugar. Eles são um banco nacional agora, eles não são um banco de Brasília mais, né? Só chama BRB, mas não são um banco de Brasília mais, né? Eles são um banco de todo lugar. Quem disse que ele precisa se limitar a Brasília? É uma cooperação do Brasil inteiro. Tá uma operação. E a fabricante aí de pás para usinas de energia eólica, a Aeris, a Aeri 3, prorrogou até 2028 o contrato de fornecimento para a empresa Vestas, da Dinamarca. A empresa é a maior produtora de turbinas de energia eólica do mundo. Com a prorrogação do contrato, a Aeris espera um aumento de receitas de até 7,6 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Me dê, papai, que isso? 7,23% de alta nas ações de Aeris, indústria e comércio de equipamentos para geração de energia SA, a 89 centavos. Então, fechamento. Essa Vestas aí, concorrente da VEGzinha, né? VEGzinha também tem as turbinas de energia. Não vai dar conta, não. Não vai dar. A VEG, ninguém consegue com a VEG.
Então, a gente vem aqui, depois desse vídeo maravilhoso, pro calendário de dividendos. Então, você vai acompanhar aqui as empresas que anunciaram dividendos. Só que foi só uma empresa. Então, essa daqui, a Santander. Então, anunciou aí, o Santander anunciou que vai pagar dividendos. E é isso, não vai dar nem pra fazer um negócio, porque senão vai ficar estendendo a mesma piada duas vezes. Então, o Santander aí anunciou o pagamento de dividendos e a gente vem aqui pro cenário internacional, né? O que tem no cenário internacional, o Ricardo? Destaques aí da Bolsa Americana. A gente começa com a NVIDIA, NVDA, que bateu o recorde aí depois de anunciar a nova família de placas de vídeo para jogos com inteligência artificial. Jogos com inteligência artificial. Vocês ouviram isso? Jogos com inteligência artificial. É agora que o jovem que mora na casa dos pais até 30 estendeu agora para 45, tranquilo, né? A gente vai ter a maior crise imobiliária de todos os tempos. Empresas aí que vendem camisinha Prudence, Blowtex, sei lá o que, tá tudo quebrando, que ninguém nunca mais vai transar na vida. Já tava complicado, situação da geração Z, o apagão sexual, põe aqui a manchete. As ações subiram mais de 6% depois do anúncio na segunda-feira e continuaram subindo ao longo da semana. 10,46% de fechamento aí a $547,10. Na contramão, as ações da companhia aérea Alaska Airlines e da fabricante de aviões, a Boeing, caíram nessa semana depois da porta de um avião se soltar em pleno voo. Eita! Caralho, Caiu aqui. O caso aconteceu, achei que você tinha feito para dar sonoplastia. O caso aconteceu na sexta-feira, quando o Boeing 737-900 MAX decolou do aeroporto de Portland, no Oregon. Por causa do incidente, a agência de aviação americana suspendeu os voos de 171 aviões do mesmo modelo que faziam rota nos Estados Unidos. Loucura! Então tem a queda aí na semana da Boeing de 4,51, mas da queda desde sexta-feira seria de 12%. A mesma coisa o Alaska Air Group aqui, 3,05%, mas a queda desde sexta-feira seria de 7%. E começou pelos bancões aí a temporada de balanços do quarto trimestre de 2023 lá dos Estados Unidos, né? O termômetro de toda a bolsa americana pra você já entender como é que tá a economia por lá. A gente teve na sexta-feira a divulgação dos resultados do Bank of America, Citi, Wells Fargo e JP Morgan. O Bank of America, Inisbac, teve uma receita líquida de juros de 13,9 bilhões de dólares, 5% menor na comparação ano a ano, né? Já o lucro caiu 56% para 3,1 bilhões de dólares. Não vai dar para pagar as contas. Desse jeito fica difícil, tá apertado. O banco acabou tendo mais gastos para manter os depósitos dos clientes e teve uma baixa demanda por empréstimos por causa dos juros mais altos. Na contramão do Bank of America, o Wells Fargo, WFC, teve um resultado sólido no quarto trimestre. A receita ficou um pouco acima das estimativas, em 20 bilhões de dólares. O lucro líquido subiu 9% na base anual, passando dos 3,4 bilhões de dólares. 3,77% de queda em Wells Fargo, a 47 dólares e 40 cents. Bank of America, 4,37% de queda, 32 dólares e 80 cents. Já o JP Morgan teve uma receita também acima do esperado, com 12% de alta, mas o lucro de 9,3 bilhões de dólares foi bem menor que os 11 bilhões de dólares do quarto trimestre de 2022. Mesmo assim, o banco conseguiu fechar o ano de 2023 com o maior lucro da história, 49,6 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, Meia Petrobras. Ou meia Petrobras, ou pelo menos 100 empresas da Bolsa Brasileira. 120, mais de 120 empresas da Bolsa Brasileira de uma vez. A maior decepção entre os bancões dos Estados Unidos ficou por conta do Citigroup, NYSE, né, que amargou um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares no quarto trimestre. A receita de 17 bilhões de dólares ficou abaixo do esperado e foi 3% menor na comparação ano a ano. O Citi atribuiu o mau resultado ao pagamento de encargos extraordinários e aos gastos com a reforma corporativa feita pela nova CEO, a Jane Fraser. Que isso? Ela é ruim de serviço, que reforma foi... Brincadeira. Ela cortou cargos da diretoria e está fazendo a limpa no quadro de funcionários. Vai demitir até 60 mil pessoas até 2026. É normal ter o custo agora e depois vai diluindo-se ao longo dos próximos meses. Essa mulher aí é pauleira, viu? Tá, ela tá enxugando mesmo, né? Citigroup, então, a 52 dólares e 62 cents, com 1,20% de queda. JP Morgan Chase, com 1,73% de queda, a 169 dólares e 5 cents. No geral, resultados abaixo das expectativas, né? Tá mais ou menos, tá meio mete-fofo. Comparado com o anterior, né, que foi tudo acima da expectativa, acabou retomando a realidade. E no cenário das nossas criptomoedas e Bitcoin, tem notícia quente, tem coisa interessante, né? Para manter as tradições do programa Sensacional, a gente fecha o giro com a cotação das moedas, mas antes disso, uma semana de muita volatilidade para as criptomoedas. Finalmente a gente teve a aprovação pela SEC, CVM americana, dos primeiros 11 ETFs de Bitcoin à vista, incluindo o ETF da BlackRock, aí, a maior gestora de ativos do mundo. Isso era muito aguardado pelo mercado, porque dá mais legitimidade para o Bitcoin e facilita o acesso para investidores de forma tradicional via fundos, e também porque vai dar, são mais, finalmente os tubarões entrando no mercado, né? O primeiro dia de
negociação na quinta-feira movimentou 4,3 bilhões de dólares. O GBTC, da Grayscale, maior fundo fechado de Bitcoin do mundo e agora convertido em ETF, negociou 2,1 bilhões de dólares. Em segundo lugar, veio o IBIT, da BlackRock, com 1 bilhão de dólares. O impacto na cotação do Bitcoin não foi muito forte, porque de certa forma já estava precificado nessa alta das últimas semanas aí, subiu muito o antecedente. Não só na Bolsa de Valores, né? O mercado sobe no boato e cai no fato. Então, 3,02% de queda no Bitcoin a 42.560 dólares. Lembrando que ainda tem halving nesse ano. Tá chegando o halving. A gente fez, se você não sabe o que é halving, no canal de CryptonWest, a gente criou um canal à parte aqui, que é apresentado pelo Eduardo Coelho. Você pode assistir aqui, ó, um vídeo de explicando o que é halving, para você entender por que isso vai impactar muito o preço do Bitcoin. Mesmo que você não seja investidor do Bitcoin, eu recomendo isso. E o Ether, moeda da rede Ethereum, né? Ele acabou subindo aí 13% na semana, puxado muito por essas notícias, a 2.511 dólares e 40 cents, muito porque essa regulação impacta diretamente nos planos ambiciosos do Ethereum, que sempre foi uma moeda que quis ali propor a smart contractização do planeta, né, que é substituir os cartórios virtuais, etc, do mundo todo. Bom, depois dessas notícias todas aí, o que a gente tem aqui, né, que fica aqui a reflexão nesse começo de ano aí. Você pôs alguma meta para o seu começo de ano? Coloquei. O que você tá tentando fazer? Metas pessoais e profissionais. Quais são as metas? Pessoais e profissionais não diz nada. Eu quero uma meta. Fala aí a meta pra mim. Uma meta só? É uma meta que você tem. Eu vou enriquecer de verdade esse ano. Vai enriquecer de verdade esse ano. Uhum. Uma meta ambiciosa. Olha aí. Olha o Ricardo. Salva de palma aqui pro profissional. No final do ano a gente pergunta se ele realizou. Uma meta aí pro ano, Cazé. 2 metas. A primeira meta é aprender uma coisa nova todo mês. E a segunda meta é viajar para fora do Brasil. Olha só, um viajante internacional, cheio de novos aprendizados que temos aqui. E você, Wander? Vou falar uma pessoal. Uma das minhas metas pessoais para esse ano é ficar mais próximo dos meus pais e da minha irmã. Olha! Aí você humilhou, né? Humilhou todo mundo. Não precisava disso, né? Encheu o olho de todo mundo d'água aqui. Vandinho, ele sempre aí com essa meta pessoal dele. Ei, Vandinho. Então, é isso. E a sua? Eu tenho a meta de ficar menos gordo, porque no ano passado, no meio do ano, eu empolguei, né? Perdeu a mão. Perdi a mão, chegou outubro, eu tava parecendo a Dona Redonda, agora consegui perder 8 quilos, eu tenho que me manter na linha, né? E é isso, cuidar um pouquinho melhor da minha saúde e... Mas antes de gravar o giro, você dizia que tá sendo difícil o processo de interromper a cachaça ao longo da semana. Não, mas não é... O problema não é interromper a cachaça. O problema é não começar. Interromper eu acho fácil. O problema é eu gosto do começo. Então é isso. Então, comenta aí sua meta pra gente e a gente vai acompanhar aqui a meta dos nossos queridíssimos telespectadores ao longo do ano. Vamos ver se vocês estão batendo a meta. Se vocês forem bater na meta, a gente vai conversando sobre ela. O mais importante é que a gente vai dobrando a meta. Mas vamos deixar a meta aberta. Mas aí eu vou ter que ficar muito shapeado, né? Se eu for dobrar a meta. Porque eu já tô mais gostoso agora. Só não tira a camisa aqui pra vocês, porque esse horário não pode. Tira. Eu tô com as tetonas que tá batendo aqui, ó. Beijo pra vocês, tchau.